Era uma terça-feira comum. O som da chuva batendo na janela, o cheiro de café e a rotina que se repetia. Ana esperava por Marcos. Eles tinham um jantar marcado. Ele nunca se atrasava. As horas se arrastaram. A noite deu lugar à madrugada. A madrugada à luz do dia. E Marcos não apareceu. A casa se transformou em um lugar estranho. Cada objeto, uma lembrança. A camiseta dele pendurada na cadeira. O livro, aberto na mesinha de centro. O silêncio pesava. Ana tentou ligar, incessantemente. A caixa postal era a única resposta. Ela entrou em contato com a família. Ninguém sabia. Ligou para os amigos. Eles estavam tão perdidos quanto ela. A polícia foi a última tentativa. A resposta foi fria. Espere 48 horas. A burocracia do sofrimento. A espera foi um tormento. Cada buzina na rua era uma esperança. Cada toque do telefone, uma falsa alegria. Mas o tempo passava, e nada. Ele havia sumido. Sem um bilhete. Sam, Amaris, os dias se tornaram semanas. As semanas, meses. A esperança foi substituída por um luto silencioso. O tipo de luto sem enterro, sem caixão. Onde a alma fica em suspensão. Os amigos de Ana se afastaram. Como se o sofrimento fosse contagioso. Alguns a olhavam com pena. Outros com desconfiança. As perguntas eram sempre as mesmas. Será que ele a traiu? Ele te disse algo. Ana sentia a dor de duas perdas. A de Marcos e a dos amigos que a julgaram. Ela se agarrou à sua rotina, trabalho, casa, solidão. Apenas para não enlouquecer, para não se entregar à escuridão que a cercava. Ela sabia. Algum dia, a verdade viria. Capítulo 2. Um ano de silêncio. Um ano se passou. A vida de Ana já não era a mesma. A dor agora era uma cicatriz. Ela se mudou de apartamento. Mudou de emprego. Tentou recomeçar. O rosto de Marcos, antes tão claro na sua memória, começava a se apagar. A voz dele, uma lembrança distante. Ela havia se acostumado com a ausência. O vazio era o novo normal. Ela sorria, mas o brilho em seus olhos havia sumido. Ela saía com amigas. Tentava se distrair, mas a conversa sempre voltava ao mesmo ponto. E se ele estiver vivo, a esperança, mesmo adormecida, nunca morria por completo. Certa noite, ela estava em casa, sozinha, a TV ligada em um programa qualquer. O celular vibrou. Um número desconhecido, de uma cidade distante. Ela hesitou. Por um segundo. A curiosidade a venceu. Atendeu, do outro lado da linha, o som de uma respiração pesada. Um silêncio que durou uma eternidade. Então, a voz. Ruka cansada. Inconfundível. Ana, era ele. Marcos. Seu coração parou. A respiração ofegou. As palavras não saíam. A voz dela se tornou um sussurro, Marcos. Ela sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés. O mundo girava. O tempo parou. Um ano de perguntas luto. E, em uma fração de segundo, tudo se misturou. Ele estava vivo. Ele estava ligando. E agora? O que ele diria? O que você acha dessa história até agora? Capítulo 3. A ligação enigmática. O silêncio foi quebrado por soluços. Não dela. Dele. Ana. Sou eu. Eu sinto muito. Onde você estava? Por que sumiu? Você não tem ideia do que eu passei. As palavras saíram como um jorro. A raiva, a dor, a surpresa, tudo junto. Marcos demorou a responder. Eu não posso te contar tudo por telefone. É perigoso. Perigoso. A palavra ecoou. Perigoso? O que poderia ser tão perigoso, a ponto de fazê-lo desaparecer? Eu não tive escolha. Eles me deram duas opções. Desaparecer ou algo muito pior. A mente de Ana girava. Eles? Quem eram eles? O que ele havia feito? Ele continuou. Eu não queria que você se envolvesse. Eu te amo, Ana. Eu te amo mais do que tudo. Aquelas palavras, um ano de silêncio. E ele dizia isso agora. A raiva deu lugar a um nó na garganta. Você não me ama. Se me amasse, não teria me deixado aqui, sozinha, sem saber se você estava vivo ou morto. A voz dela tremia. Eu sei que te machuquei. Eu não esperava essa ligação, mas eu precisava te avisar. Fique longe, avisar de quê? Eu preciso de respostas, Marcos. Preciso saber o que aconteceu. Não posso dizer. Apenas confie em mim. Esqueça que me conheceu. Mude de vida. Vá para longe. E então, a linha caiu. Ela tentou ligar de volta. O número não existia. Ela buscou por ele nas redes sociais. Não havia nada. Ele havia se tornado um fantasma. Novamente, a diferença era que desta vez, ela sabia que ele estava vivo. Mas a verdade, a verdadeira razão do seu sumiço, ainda era um mistério. A sua mente, antes calma, agora era um turbilhão de perguntas sem resposta. E ela precisava da verdade. Obrigado por estar conosco até aqui. O melhor ainda está por vir. Capítulo 4. A revelação chocante.
Ana sabia que não podia aceitar aquilo. Mudar de vida? Fugir? Ela não era uma criminosa. E ele não era um fugitivo. Ela precisava de respostas. Ela começou a investigar por conta própria. Revisitou a casa antiga, conversou com vizinhos. E a cada passo, o mistério se aprofundava. Um dia, em uma busca aleatória na internet, ela encontrou algo. Um artigo antigo, o nome do pai de Marcos. Um escândalo de corrupção. Milhões desviados de uma empresa. A família de Marcos era rica, mas a fonte da riqueza era questionável. Ela ligou os pontos. O pai de Marcos. O dinheiro. O sumiço. O pai dele havia sido um dos chefes de uma organização criminosa. A família estava envolvida. E Marcos sabia. Ele foi forçado a desaparecer para proteger a si mesmo e a quem ele amava. Ana sentiu um calafrio. As palavras de Marcos voltaram à sua mente. Ou algo muito pior. A organização queria o dinheiro de volta. E estavam dispostos a tudo. O sumiço de Marcos não era um abandono. Era uma proteção. Ele estava fugindo. Não só deles, mas para protegê-la. O amor dele era tão grande que ele preferiu se tornar um fantasma do que arriscar a vida dela. Ela continuou a investigar. Descobriu que a organização criminosa estava à procura dele e que ele havia se escondido em uma cidade pequena, usando um nome falso, tentando recomeçar. A busca de Ana agora tinha um novo propósito. Não era mais para entender o porquê, era para encontrá-lo. Parallel. Ela viajou para a cidade. A busca foi difícil, mas ela não desistiu. Uma tarde, em uma cafeteria, ela o viu. O cabelo mais comprido, o corpo mais magro, mas os olhos, aqueles olhos eram os mesmos. Cheios de dor e arrependimento. Ela se aproximou. O coração batia forte, ele a viu. A surpresa em seus olhos, o pânico. Capítulo 5. O reencontro impossível. Ele a puxou para fora da cafeteria. O que você está fazendo aqui? Eu te disse para ficar longe. Eu não podia. E eu sei do tudo. Marcos, a verdade. Sobre seu pai, sobre a organização. E eu te amo. Ele a olhou. As lágrimas escorriam por seu rosto. Você não entende. Eu sou um perigo para você. Eu te amo demais para te arrastar para isso. Não me importa. Eu não te deixo de novo. Eu te encontrei. E não vou te perder. Nós vamos enfrentar isso juntos. Ele a abraçou. O abraço que ela esperou por um ano. Era um abraço de alívio, mas também de desespero. Ele a amava. E a presença dela o colocava em risco. Ele contou todos os detalhes. O acordo de seu pai. O dinheiro. O sequestro. A chantagem. Ele se viu sem saída. Eina o ouviu. E ao invés de se afastar, ela sentiu um amor ainda maior. Ele não era um covarde, era um herói. O plano era simples. Eles iriam denunciar tudo. Juntos. Ela tinha as provas. Ele tinha o testemunho. Eles iriam expor a organização. E limpar o nome de Marcos. O reencontro não era o final, era o começo. A história deles, que parecia ter chegado ao fim, agora tinha um novo capítulo. Um capítulo de coragem, de amor e de justiça. Marcos, que desapareceu para protegê-la, agora tinha ao seu lado, enfrentando o perigo. E Ana, que sofreu com o silêncio, agora tinha a verdade. E a certeza de que, juntos, eles poderiam enfrentar qualquer coisa. A ligação misteriosa que mudou tudo não foi apenas sobre um desaparecimento. Foi sobre a força do amor que sobrevive à distância, ao tempo e aos segredos mais sombrios. E agora, uma nova jornada começa para eles. You